Muito boa! Adriano Bertin por aqui, o cara que fundou o Golazzo.com.br, o blog que é fonte de cálcio, que se desdobrou também na criação do nosso canal, que também é fonte de cálcio, ambas as plataformas aí dedicadas inteiramente à cobertura do futebol italiano em português brasileiro. Quase todo dia aí a gente publica notícias, artigos, colunas, entrevistas com jogadores. Tudo que gira em torno do cálcio está devidamente documentado no golazzo.com.br. No momento a gente fala de abertura de rodada número 24 do campeonato italiano, que parte com um interessantíssimo Empoli versus Napoli no Carlo Castellani. E por que é tão interessante assim, sendo que é um Empoli, um time que ocupa ali o meio da tabela, contra um Napoli que vem de trocentas vitórias seguidas, mais de 20 pontos na liderança aí de diferença para o segundo colocado, e ainda foi para a Champions League no meio de semana fora de casa. Agora esse time vai tropeçar. E meteu um 2-0 fora de casa contra o Frankfurt, classificação encaminhada, tem o jogo da volta, é verdade, mas é o time sensação do campeonato italiano, disparado o melhor time do futebol nacional, e também nomes aí, mesmo fora do cenário italiano, já começam a falar que sim, o Napoli pode ser campeão da Champions League, pode mesmo que não vença ser o melhor time do continente europeu aí na temporada. Então por que é tão interessante assim? Porque apesar dessa pontuação aí de meio de tabela, apesar de resultados pouco virtuosos nos últimos 5 confrontos aí, o Empoli é sim um time, especialmente jogando em casa, que tem dado trabalho. É verdade, o time nos 5 últimos jogos aí venceu apenas um, teve alguns empates e derrota também, derrota para Roma, por exemplo. Mas essa vitória aconteceu onde? No San Siro, contra a Inter. Então um dos poucos times que venceu a Inter na sua casa. Teve a derrota para Roma, é verdade, mas buscou um empate ali em casa também contra o Spezia. Spezia briga para não cair, é verdade, mas buscou esse empate. A mesma coisa contra o Torino que vem com uma campanha boa e digna de Conference League. E ainda foi no Derby dell'Arno, aquele jogo, um dos grandes clássicos aí da temporada, contra a Fiorentina fora de casa, e jogou bem melhor do que a Viola. Acabou empatando, é verdade, 1-1, mas tomou aquele golzinho no finalzinho, que com certeza o lado azzurro do derby aí saiu bem mais triste, porque sim, tinha condições de vencer. Então não é um time tão besta assim, tão ingênuo assim, embora os resultados recentes e a posição na tabela possam indicar uma situação fácil. É óbvio que vem Kvaratskhelia e Osimhen, dois caras que a gente faz aquela aposta tranquila que um vai fazer o gol com a assistência do outro, vice-versa, enfim. Tem tudo para acontecer isso, mas tem tudo também para ser um jogo bem emocionante lá no Carlo Castellani. Bom trabalho do Zanetti, que eu propriamente meti o pau nele, muitas críticas quando o Empoli decidiu trocar o Andrea Azzoli por ele, porque quem que é o Zanetti? O Zanetti é o cara que rebaixou, entre aspas, o Venezia. Não fez sozinho, mas foi o técnico da queda do Venezia, que está lá na Série B. Mas ainda assim, muita coisa interessante nessa abertura de rodada do Campeonato Italiano. Claro, mais informações dessa partida, como escalações e onde assistir, está disponível na descrição e no restante do artigo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!